Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, domingo, 4 de maio, nós temos como tema para o nosso estudo sacrifícios inúteis. Bom, lembrando que o tema que a gente vem estudando essa semana é compreendendo sobre os sacrifícios. Então, como eu falei ontem, a gente vai estudar de forma bem intensa essa semana sobre os sacrifícios que eram feitos no comecinho ali da história pelo povo de Israel e o grande sacrifício que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai ver que existe sim sacrifícios inúteis, sim, sacrifícios que não são aceitos por Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 1, do versículo 2 ao 15. No livro de Isaías também, capítulo 56, no versículo 6 e 7. E no livro de Salmos, no capítulo 51 e versículo 17. E eu quero que você faça essa leitura em nome de Jesus, faça ela com calma e reflita nessas passagens. Aqui a gente vê em Isaías, no capítulo 1, no versículo 2 e 15, de forma resumida, que Deus ele não quer a oferta de pecadores. Não adianta a gente trazer a oferta, trazer uma vida santa para o Senhor, sendo que nós somos pecadores conscientes. Existe o pecado inconsciente e existe o pecado consciente. O pecado consciente é aquele que a gente comete de forma planejada. É aquele que você se programa para você pecar. Você entende que é errado, mas mesmo assim você vai lá e faz. E a gente tem aqui, em especial no versículo 4 do capítulo 1, Isaías falando: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Então, é porque eu não vou ler o restante do texto. Como eu disse, eu peço que você leia na sua casa. Então, a gente vê que essas pessoas, elas pecam de forma consciente. E o pecado inconsciente são aqueles pecados que muitas vezes nós cometemos que a gente nem percebe, muitas vezes pela falta de conhecimento de tal ato, de tal atitude nossa. Existem muitos atos de pecado que são irreconhecíveis por muitas pessoas, até mesmo por estudantes da Bíblia. Então Deus, em resumo, ele não quer oferta de pecadores conscientes. E aqui, já no livro de Isaías, no capítulo 56, em resumo, a gente vê que Deus quer fidelidade, obediência em seus ensinos e leis. Então Deus, ele quer que nós venhamos a ser totalmente submissos a ele. Existe uma orientação divina para tudo em nossa vida. Existem leis no qual nós temos que cumprir. E se a gente faz sacrifício, deixando de lado a obediência a Deus, ela se torna inútil. E a gente vê também aqui no livro de Salmos, no capítulo 51, 17, em resumo, que o maior sacrifício que Deus quer de mim e de você é um espírito humilde, um coração arrependido, contrito no Senhor. Amados irmãos, quando a gente oferece algo para Deus, em especial aquilo que nos martiriza, se a gente for aqui para o sacrifício do nosso eu, a gente vê o quanto é doloroso. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que abrir mão de algo. Quando a gente vai ali para o jejum, a gente tem que abrir mão de uma alimentação, abrir mão de uma internet. Existe também o jejum de uma internet, de um trabalho. Existe jejum de várias formas que a gente pode estar fazendo, aplicando em nossas vidas. Então, o jejum, ele é um sacrifício que nos faz descer ao nosso nível do nosso eu, para que Deus cresça, para que Deus nos tome por completo. Por quê? Porque naquele momento a gente está se purificando, tirando de nós tudo aquilo que impede de nós termos um relacionamento com Cristo. E aqui a lição 1 diz da seguinte forma: essa trágica situação não foi a primeira em que Deus rejeitou os sacrifícios. Algo semelhante aconteceu no início da história da salvação, quando ele aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou de Caim. Mas por que ele rejeitou de Caim? Porque Caim não quis fazer o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 56, e não quis obedecer às orientações de Deus. Deus queria o sacrifício, e Abel concedeu o sacrifício que Deus queria, que foi a morte de um cordeirinho, apontando para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Já Caim, ele ofereceu um sacrifício do seu trabalho, do seu suor, e Deus não queria isso. Ele não queria frutas, ele não queria legumes, aquilo que veio da terra, plantado pelas mãos dele. Não, ele queria um sacrifício de sangue. É isso que foi a condição para nós recebermos a vida eterna, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, Caim acabou se permitindo o mal adentrar em sua vida, e ele foi ali, matou Abel, e a gente sabe da história.
E isso desagradou a Deus. Deus não quis essa oferta. E aqui na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus e apresentava rituais tentando apaziguá-lo, mas vivia como bem entendia, como nós vivemos no dia de hoje. A gente muitas vezes passa a semana pecando. Existem denominações que entendem que se você passar uma semana dispersa e um dia na igreja, você pode estar ali tendo seus pecados perdoados, é resetado ali a sua vida de pecado e é dado início a uma nova oportunidade que você na qual pode pecar novamente e no próximo dia, no caso no final de semana, ali no domingo, você pode ir de novo ao templo, à igreja e ali pedir perdão aos seus pecados e assim seguir a vida. Não funciona assim. Nós vivemos em um arrependimento constante, em sacrifício constante. O batismo do Espírito Santo ele tem que ser constante na nossa vida. E o que é o batismo? É a morte para a vida velha e o nascimento para a vida nova. Isso tem que acontecer todos os dias em nossa vida. Se a gente não aplicar esse sacrifício em nossas vidas, deixando Deus conduzir e nós fazendo a vontade dele, esse sacrifício que nós fazemos muitas vezes vai ser inútil. A lição está me dizendo isso. A palavra de Deus está me dizendo isso. Ellen White, aqui no Patriarcas e Profetas, página 48, nos traz uma citação e ela diz da seguinte forma: Abel entendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separavam da comunhão com Deus. Levou a vítima morta, a vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício. Cristo morrendo na cruz do Calvário e confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e sua oferta seria aceita. Então nós sabemos, para encerrar essa lição, amados irmãos, que o pecado nos separa de Cristo, nos separa de Deus. E Abel, ele entendeu isso. E Deus permitiu ele ter esse conhecimento e oferecer aquele sacrifício ali que uniria, o sacrifício de Jesus, uniria nós novamente a Deus. Amado irmão, estamos unidos com Deus, com Cristo Jesus no dia de hoje. Sim, Deus ele continua derramando seu amor, bondade e misericórdia e concedendo a nós a oportunidade de encontrarmos com Ele e assim Ele nos conduzir à vida eterna. Que haja permissão a cada dia mais intensa em nossa vida e que nós venhamos a abrir mão do nosso eu para que Cristo cresça e tome conta de nossos passos, do nosso caminhar e que seja em direção a Ele. Que assim seja em nossas vidas. Amém? Deus abençoe você grandiosamente, a sua família, que a gente continue aqui juntos estudando essa lição a cada dia para aprender mais do nosso amado Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando a Tua Palavra. Que haja discernimento em nós e nós venhamos conseguir aplicar em nossas vidas, sabedoria também, para que a cada dia a gente venha estar sendo preparado pelo Espírito Santo para a eternidade, para a Tua breve volta. Que assim seja, que o Senhor nos perdoe e nos aceite em nome de Jesus. Amém.